Vou Ainda não desaparecer tá... nesse momento, professor. Já que a senhora vai começar a gravar, vou desaparecer. Não, pode ficar aí, fica aí. Vamos, Julie, mostra. Julie, vamos lá. É tão legal ver vocês aí. Tava com saudades. Julie, mostra seu rosto. Parabéns! Muito bem. Que legal! Nossa, já estou feliz. 4 mostraram. O Iago também vai mostrar seu rostinho hoje na câmera. Iago? É o Iago, né? É o Igor, é o Pedro Iago. Igor vai mostrar seu rostinho na câmera aí para nós hoje. Vamos, Igor. Eu não me lembro como é que você é, Igor. Mas como que não lembro, professora? Não lembro. É? Claro que não. Não. Mas como? Como é que você tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Igor, deixa eu ver. Mostra seu rostinho aí. Olha, eu tive um sucesso hoje. 4 mostraram o rosto para mim. Vamos, Igor. Quero ver você. Só um momentinho. Não precisa se arrumar. Te juro, eu não lembrava de você, Igor. Não lembrava. Não? Não. Tudo bem? Tudo certo. Onde é que você sentava, que eu não me lembro, lá na aula? Mais pro fundo lá. O normal, né? As Normal. bagunças. O normal. Mas não era Tá. bagunceiro. Era bagunceira? Não era bagunceiro. Muito bem. Então, que bom. Muito obrigado, Igor. De nada. Eu gostaria que sempre vocês ficassem com com a câmera aberta. Aí eu me sinto menos sozinha, senão eu fico muito sozinha. Fico triste de ficar aqui sozinha. Pois é, né? É, Tá tudo diferente agora, né? é normal isso, é normal. Me diz uma coisa, vocês estão vendo as webinars que a gente está organizando, que eu estou organizando junto com a FacVest ou não? Eu não cheguei de dar uma olhada pra você. Não olhou? Não. My God! Eu fiz junto com o setor de internacionalização, até o final do ano, um projeto de extensão. Todo último sábado do mês tem uma webinar. Semana passada, o assunto foi inteligência artificial. Tinha 6 países participando. E está no site da faculdade. Vai ficar por 30 dias disponível no site e vale 4 horas para vocês. Nossa, dá boa, hein? Vale 4 horas. Agora, o dia 12 tem mais uma. Essa do dia 12, se eu não me engano, é nacional. O tema, não me lembro qual é cinema e arte, que essa foi uma exceção que a gente fez, porque é 11 de setembro, né, um marco histórico nessas questões que entra na parte da inteligência também, que foi o atentado às Torres Gêmeas, né? Então a gente tem uma webinar nesse dia que é um marco histórico, né, para o mundo todo foi, né? Então a gente tem essa. Depois tem o dia 26, acho que é de setembro, é o último sábado do mês, às 9 horas agora. Agora eu não me lembro qual é que é o assunto, mas é voltado para a área de ciências sociais também. O tema exato eu não me lembro, é para a área de ciências sociais. Se eu não me engano, é 6 ou 7 países que vão estar falando. Sempre tem um do Brasil que fala, um da FacVest, e os outros são todos de fora. Então, assistam. A gente sempre divulga, está no site da FacVest. Agora, este sábado, eu fiz uma com uma equipe minha que eu tenho, mas daí não é pela FacVest, é só sobre educação. Só. Também é grátis também, só que essa não tem certificado, porque não é da faculdade, né? Mas é para conhecimento, então também tem. Aí tá no meu Face também, se querem olhar. Mas as da faculdade, todas elas têm 4 horas, vale como atividades complementares. E aí vocês tem 30 dias ainda que vocês podem se inscrever lá e pegar e fazer. Olhar que está lá disponível. Dá uma média de 3, 4 horas, mais ou menos, de apresentação. Então, assistam, vale a pena.
Tá? Participem, comecem a ver coisas diferentes de outros continentes. Semana passada tinha 2 palestrantes do Paquistão, que eu me lembro, um da Malásia, ai meu Deus, 2 da Índia, agora não vou me lembrar, só olhando lá, não me lembro os outros países. Tinha do Brasil também, e tinha a Juliana da FACVest e o Gladson, sobre inteligência artificial, mas foi muito, muito bom. E da Malásia, eu acho que tinha uma pessoa também. Então, bem interessante. Tá? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Obrigado para aqueles que mostraram os seus rostinhos na câmera. Fiquei feliz. Vocês viram os artigos que eu coloquei para vocês terem uma ideia dos assuntos? Sim, professora, eu pelo menos vi. Tá, e eu quero ver, hoje eu vou tirar uns 10, 15 minutos para falar sobre isso. Vocês olharam, tem artigos lá de tudo que é modelo, né? Todos eles para contabilidade pública, né? Então eu queria ver assim com vocês, eu acho que eu coloquei uns 20 artigos lá para vocês terem algumas ideias. Quem mais que viu? A Elisângela viu também? Não, quem aqui quem que falou que viu? Eu vi, professora. A Elisângela, o Cleiton disse que viu. Quem mais que viu? Igor viu? E viu, Igor? A Larissa viu. O que vocês deu para tirar alguma coisa ali que vocês acham que conseguem? Lembre que semana que vem vocês têm que apresentar, né? Então eu quero ajudar vocês já essa semana. O que vocês viram ali? Vamos lá, os que já olharam. Professor, então começar, um dos artigos que chamou a atenção, eu até estava trocando com o Pedro, que a ideia é eu e ele elaborar esse artigo, né? Foi sobre gasto público e crescimento econômico no Brasil, uma análise comparativa dos gastos das esferas de governo. Então, a gente pensou em criar algo, desenvolver o artigo basicamente mais ou menos nessa temática, mas mais no sentido de gastos públicos e o crescimento econômico no Brasil, uma análise comparativa com os gastos do governo federal mesmo, entendeu? Então, pegar um ente e fazer esse comparativo. Então, analisar os gastos, analisar o crescimento do PIB, né, qual que foi a evolução, e fazer bem um comparativo entre esses dois dados, né, para verificar se os gastos públicos subiram a mais que o crescimento do PIB, na verdade, possivelmente vai ser esse resultado, né, mas apresentar algum artigo mais ou menos nessa linha. E você pegaria quanto tempo, Cleiton? Você faria isso? Quantos anos você faria essa análise? Eu vou te confessar, professor, que eu ainda não decidi assim o período, mas eu estava pensando em fazer no mínimo, como o PIB, basicamente o fechamento é anual, né? Fica difícil a gente pegar um histórico de pouco tempo. Então, fazer um parâmetro aí dos últimos 3, 5 anos, talvez, não sei o que a professora sugere, mas eu acho que um parâmetro dos 5 últimos anos eu conseguiria pegar uma amostragem maior, né? 5 anos no mínimo. Porque 1 ano, 2, você não consegue fazer nada. Tem que ser no mínimo 5 anos. O ideal sempre é uma década, tá? Mas 5 anos já é um bom período. Se você tem essa possibilidade de pegar, já que você quer fazer esse comparativo, pega uma década, porque senão, digamos que tu pega 5 anos, você pega... nós tivemos impeachment dentro desses 5 anos, né? Entrou o impeachment, entrou outro governo, depois teve eleições, então a gente pega todo esse emaranhado. Se você pega 10 anos, você pega um contexto onde tinha uma política de forma, como é que eu vou te dizer, que não teve quebra de governo, né? Oi? Uma política mais estável que teve. Exato, que não teve assim, digamos que não tinha essa questão do impeachment, não estava. 10 anos, assim, dá para você ter uma boa ideia. E se pegar 10 anos, pega de 2010, 2009,
Aí a gente recém, por 2020 agora, não está concluído, né? Então você tem que pegar os períodos concluídos, você pegaria de 2009 a 2019, né? Já fechou. 2008 teve aquela crise dos Estados Unidos, né? Mercado imobiliário, e que demorou quase que 2 anos para vir para cá, afetou toda a economia mundial, demorou esse tempo. Aí deu uma parada, né? Lá depois de 2015 teve outra. Então, isso daqui a gente vai ser muito interessante o trabalho de vocês. Mas 10 anos, olha, você vai fazer um trabalho que vai para uma grande revista. Não, bacana. Então, a gente vai pegar, então, 10 anos, professora, bem nessa orientação da senhora, e aproveitar, então, até a senhora comentando agora um pouco, até trazer esse contexto dos anos também, né, o que pode ter, vamos dizer, impactado no PIB, ou no crescimento dos gastos públicos também, né, porque, vamos pegar, em determinado ano teve um crescimento no gasto público, mas daqui a pouco, porque houve um investimento em infraestrutura, um investimento em, enfim, determinado ramo de atividade, né, acho que realmente tem um campo aí bem bacana para fazer uma pesquisa. Deixa eu entender. Então, você gostaria de fazer assim, vamos supor, vamos ver se eu entendi. Você quer pegar, ver se os gastos públicos, por exemplo, de 2010, quanto que eles foram superiores a 2009, vamos ver se é isso, né? Quanto que os gastos públicos foram superiores a 2009, quanto que o PIB foi superior a 2009. Isso, na verdade eu quero fazer uma linha do tempo, basicamente, para verificar a evolução do PIB, na verdade está caindo nos últimos anos, né? Então, que o crescimento do país, então, em vez de crescer, ele está caindo, e comparar com os gastos públicos, né? Que, em vez de esse sim cair, a gente cada vez mais acaba aumentando. Então, fazer bem essa análise entre o crescimento do PIB, da economia, e o crescimento dos gastos públicos. Até para chegar numa conclusão de dizer assim, né, professor? Mesmo a gente diminuindo o crescimento do PIB, diminuindo a economia no país, o governo vem aumentando o crescimento, ou seja, então lá na ponta, para fazer investimento para os cidadãos, enfim, está diminuindo, né? Mais ou menos nesse sentido. E esse ente federativo que tu falou é federal mesmo, né? Não é, né? Você vai fazer federal. Isso, a gente até tinha comentado, eu até não troquei muito com o Pedro nesse sentido, mas a ideia professor, porque se a gente pegar o município, eu acho que fica muito limitado à estrutura do município, e as políticas econômicas do município muitas vezes não interferem, né, na economia nacional. Então, sim, com certeza. Tem uma interferência no PIB bem menor, né? Mas também é uma ideia que você pode, é isso que eu queria dizer, por isso que eu te perguntei antes, para não interferir na tua ideia. Sempre que você vai fazer esse tipo de trabalho, ele pode ser feito federal, estadual, municipal, né? Pode ser feito, você faz o mesmo comparativo de crescimento né? Essa mesma ideia, esse mesmo raciocínio que você teve, você pode fazer em qualquer órgão, tá? Qualquer ente federativo, você pode aplicar o mesmo conceito. Então, não, bacana, professor. Mas federal ficou ótimo. Se você consegue esses dados, tem como conseguir? Sim, na verdade, acredito que todos tenham no portal da transparência, né? No portal da transparência, ótimo. Exatamente, daí a gente consegue pegar a evolução dos gastos públicos e faz a comparação com o PIB. Daí também indicador, eu acho que é da Fundação Getúlio Vargas, né? Esse indicador. É o indicador da Fundação Getúlio Vargas. Perfeito, a gente pega ali também na fundação, já tem as fontes, depois é só a referência bibliográfica mesmo, né? Sim, e as referências bibliográficas, aí você já tem o teu objetivo, né? Já está feito. As referências, vocês procurem pegar mais atuais, já que vocês estão começando, então escrevam com as palavras de vocês,
Nem que a escrita não fique assim bonita como vocês acham, como a gente diz, glamurosa, mas o importante é os dados. A escrita, depois a gente consegue, senta ali e reescreve, tá? Agora, quando vocês copiam tudo, daí a gente começa assim, poxa, agora será que eu vou ter que reescrever tudo, porque eu não sei aonde está, onde foi copiado, aonde não foi, né? Então a gente daí fica com dúvidas, porque não tem esse medo, né? Que a gente de copiar, que isso é plágio. E aí a gente não pode publicar depois, né? Se a gente tem essa dúvida, a gente não pode publicar. Mas sempre referencie e nunca esqueçam de colocar as referências, a página, onde eu tirei. Não deixem para depois colocar, porque depois a gente esquece, tá? Não deixem para depois, senão a gente esquece a página, o autor, o ano, tudo, coloquem tudo isso, tá? Bacana, professor. Tá. Parabéns, Cleiton. É você e quem que vai fazer? Você e o Pedro? Isso, professor, eu, Pedro e Iago vamos fazer, até o Pedro entrou aí após. Bem-vindo, Pedro. A Elisângela, que eu vi aqui, disse que não decidiu ainda, Elisângela, mas chegou a ler algum artigo. Eu olhei hoje de tarde, até para ver se tinha certeza que tinha mandado o material para vocês. E aí eu tinha conferir, porque às vezes tenho tanta coisa para fazer que eu fico com medo de não ter mandado. Tá, a Elisângela não olhou? Olhou sim, Elisângela? Eu olhei, professora, eu fiquei em dúvida entre aquele da contabilidade pública e um que fala sobre a fragilidade também. Aí eu não decidi ainda qual dos dois que eu vou fazer. Aquele que fala sobre a fragilidade, do que ele fala? Ah, professora, só se eu olho de novo ali, é que eu só dei uma olhada meio por cima mesmo. Tá. Como eu não olhei, eu dei uma olhada. Mas é sobre a fragilidade da contabilidade pública, se eu não me engano, é uma coisa assim. Tá. Tá, então tem vários ali, dão uma olhada, analisem, e a semana que vem vocês sabem o que vocês têm que me apresentar, né? A Julie, o Pedro e o Cleiton, né? Lembrando que o trabalho é no máximo de 4, né? Não me lembro a norma lá, mas eu acho que é no máximo 4, é isso? Acredito que sim, professor. Tá, depois eu vou dar uma olhada quando eu abrir aqui. A Julie. Eu, o tio Igor, a Yara e o Igor, mas a gente não olhou ainda. Mas a gente vai olhar para mandar para a senhora. É você, o Igor e quem? Os dois, Igor e a Yara. A Yara não está aqui, né? Tá. Então, olhem com carinho ali, vejam que tem vários ali. Então, vocês já têm até modelos para seguir, né? Então, dão uma olhadinha com carinho e não deixem para a última hora, tá? Senão vocês não vão conseguir fazer um bom trabalho, certo? Ok, professor. Okay. Ô, professora, poderia só comentar um pouquinho, a semana que vem a gente precisa apresentar o que para a senhora? O objetivo? Eu já abro aqui, que está aqui na apresentação, eu já abro para vocês, pode ser? Pode ser sim, obrigado. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui já. Deixa eu ver. Tá certo essa aqui. Gostaram da minha telinha com flor? Tá aqui, ó. Vamos lá. É grupo de 4, Entregar dia 4/11. Apresentação em aula, o objetivo, a metodologia que irá ser utilizada. O grupo apresentará em aula, grupo de 4 no máximo, trabalho, ver o assunto assim que concluir as matrículas. Então, foi por isso que já coloquei. Apresentar em sala virtual. Aí, semana que vem, se vocês querem apresentar assim como eu estou fazendo, ou querem me apresentar como você fez, Cleiton, mas assim, bem claro. Qual é que vai ser o objetivo do trabalho? O que vocês querem fazer, né? Como o Cleiton já me disse, o objetivo, a metodologia que ele vai fazer, ele já falou sobre isso, né? Como é que ele vai fazer. E se quer apresentar assim num slide, a gente pode discutir melhor, assim como vocês acharem melhor, como vocês
se sentirem melhor e que eu possa colaborar com o trabalho de vocês, tá? Ok, professor. Tá, eu tenho alguma coisa a mais. Quem que tinha pedido? A Julie? A Larissa? Alguém perguntou? Ou foi só você, Cleito? Eu acho que foi só eu, não sei. Só você que Professora, perguntou. Oi. eu tenho uma dúvida. É referente a essa apresentação ali. A gente vai ter que apresentar e entregar para a senhora? Ou como vai ser? Não precisa. Eu já vou ajudar vocês aqui semana que vem e vocês já vão sair da aula com o que vocês precisam já resolvido para fazer. Ah, tá. E no caso a gente vai dar o tema para a senhora sobre aquele. A gente vai ter que fazer o artigo, então. Exato. Vocês vão ter que, assim, ó, vamos trazer semana que vem qual é o objetivo do artigo, a metodologia que vocês vão usar, o que vocês vão fazer, né? A metodologia é como você vai fazer a tua pesquisa. O que você vai fazer? Como que você vai fazer? Você chegou agora, é o Pedro, quem que está falando agora? Não, é o Igor. Igor, você estava ali quando o Cleiton estava explicando? Sim, professor. Ele disse que vai, né? Ele falou que vai pegar os dados, e aí eu sugeri para pegar de 10 anos, ele vai fazer essa análise. Essa é a metodologia que ele vai utilizar. Vai fazer um comparativo entre o crescimento ou a queda do PIB e o crescimento das despesas, das contas públicas em relação ao PIB. Ele vai fazer uma comparação e o crescimento econômico em relação às despesas públicas. Aí também tu pode fazer alguma coisa, Cleiton, em relação às receitas, também tu pode ver. Bacana, professor, dá para fazer um comparativo ali. A questão que a gente comentou da despesa é bem... cabe a gente fazer a receita, porque se a gente falar da despesa, pode aumentar a despesa porque aumentou a receita também, né? A gente sabe que uma empresa... porque tu tem que ver, você tem que ver... Por que aumentou a despesa? Agora, se a receita não aumentou e aumentou só a despesa, aí tem que... são coisas que daí, no momento que tu vai fazer essa análise, precisa ver. Então, respondendo a pergunta do Igor, é isso que tu tem que fazer, tá, Igor? E se vocês querem colocar num slide assim, se vocês dominam ou querem colocar, tudo que bem. Se vocês têm condições de colocar, ótimo. Se não, vão me colocando ali, vai me explicando, né? Mas só que eu gostaria, ao menos, que quando vocês estivessem falando comigo, me explicando do trabalho, ligassem a câmera, tá? Vamos fazer esse esforço? Combinado? Oh, my God, digam que sim, por favor. Combinado, professor. Tá bom? Então, é um esforçozinho, porque assim vocês vão produzir e vão entender melhor. Porque ontem, quando eu estava preparando a aula de vocês também, até nós chegarmos nos cálculos, a gente tem um monte de teoria, e não vai ser num semestre que a gente vai entender o que é contabilidade pública. É impossível. Porque é um semestre só que vocês terão contabilidade pública para mim passar o emaranhado de contabilidade pública. Então, a gente vai tendo noções, né? Somente noções. Então, por isso que aquele que pegar uma parte de um trabalho, uma parte de um item de contabilidade pública, vai conseguir entender melhor um outro ponto que eu vi também dos artigos que eu estava olhando. Teve um dos artigos que eu olhei, eu acho que eu passei para vocês até, que eles fizeram uma evolução do ativo intangível do Estado, de uma prefeitura. Eu achei muito legal isso, porque a evolução do ativo intangível, eles mensuraram o ativo intangível de um órgão. Agora não me lembro se foi do Estado ou do município. Esse também é um trabalho, é interessante. Porque não precisa você, pode mensurar um item, pode mensurar o estoque de uma prefeitura, pode mensurar. Agora, aquele que mensurou ativo intangível,
ele fez cálculos, ele fez uma série de coisas, é muito interessante isso. Então, para os que não têm ideia ainda, dá para fazer isso também, fazer uma mensuração do ativo intangível de uma prefeitura, de um estado, que isso também vocês vão encontrar no portal da transparência. Eu até vou sugerir a vocês, eu vou tomar a liberdade de sugerir, vou utilizar do conhecimento do Clayton e a Larissa, se não me engano, que trabalha numa prefeitura, Larissa? Não, a Elisângela? Isso, professora. Vocês têm mais afinidades com fazer essas pesquisas nesses órgãos públicos? Poderiam auxiliar os colegas de vocês também? Como é que eles fazem essas buscas no portal da transparência para eles buscarem esses dados, né? Que também pode ser buscado tudo isso. Essas questões, como eu falei, a evolução do ativo intangível dentro de uma prefeitura, vai estar lá no portal da transparência. Aí eu posso comparar o ativo intangível de um estado com outro estado. Aí você vai dizer, mas é diferente. Bom, mas aí você vai justificar depois por que você fez isso, né? Então, são coisas que você vai dizer, mas não tem nexo eu avaliar. Eu posso mensurar o ativo intangível de uma prefeitura com outra em 10 anos. Tudo bem, são proporções. Por que eu fiz isso? Eu queria saber quanto era o ativo intangível dessa cidade, com a mesma proporção de habitantes, em relação à outra. É um estudo. E quem que vai dizer que o teu estudo não tem validade? Você fez. E ele é importante? É. E aí, a pessoa que faz esse tipo de estudo vai saber tudo sobre o ativo intangível dentro de um órgão público. Então, essas são as melhores formas que você tem de conhecer setores, ou estoque, ou alguma coisa dentro do órgão público, fazendo um trabalho. Gostaram ou não? Acho que a prof está falando muito alto hoje, né? Tá, né? Falam sério, falam sério. Me dão um feedback aí, por favor. Não, vai ser bem bacana, professora. Não, eu não estou falando muito alto? Não, tá bem bom. Não? Não, então tá. É que quando eu me empolgo e acabo falando alto. Desculpe. Tá. Então, nós temos um contexto... eu queria pedir mais uma coisa para vocês. Alguém de vocês tem dificuldade de assistir as videoaulas ou tentar abrir as videoaulas depois que eu posto elas para vocês? Ou ninguém tentou? Não, professora, para mim tá abrindo normal. Abre normal? Isso. Eu fiquei preocupada, porque antes de ontem, a faculdade me ligou, disse que ninguém dos meus alunos consegue abrir minhas videoaulas. Aí eu fiquei preocupada, daí eu disse, bom, agora eu descobri que eles não assistem, então, porque nunca ninguém reclamou que não estava abrindo as aulas, né? Professor, até fiz o teste aqui agora e abriu, tá? Abriu? Sim, sem problema. Não sei, então, não sei. Porque eu sei que no YouTube, quando eu coloco a aula no YouTube, é a forma que tu abre em qualquer lugar. Pode estar fora da faculdade, pode estar onde quiser, tu abre em qualquer lugar. Eu fiquei surpresa, mas tudo bem, né? Na semana passada, da Ingrid não estava abrindo também. Não estava? A da professora Ingrid, não. E a minha também não abriu? A sua abriu normal. Eu achei, mas enfim, eu vou seguir como eles estão pedindo, né? Hoje eu postei um link de vídeo, que nós vamos ver um vídeo depois, na parte de vídeo, então vai estar lá, depois nós vamos ver um videozinho também, bem legal. Já deixei lá postado para vocês, daí não precisa eu passar o link aqui para vocês na hora e depois... então ele já está lá. Talvez fique mais fácil para vocês acessarem já ele, tá? Então, nós precisamos conhecer um pouquinho da história da contabilidade pública. Então, ela é muito antiga. A contabilidade pública, ela é mais antiga do que se possa imaginar, né? Então, ela está dividida em dois contextos. A contabilidade
né, ao longo do tempo, a contabilidade do mundo medieval, do mundo moderno e do mundo científico. Então, nós estamos aqui no mundo científico, a nossa linha do nosso tempo atual é do nosso mundo científico, né? Então, quando a gente se reporta a contabilidade do mundo medieval, então dá para a gente já ter uma ideia do que é, né? Contabilidade do mundo antigo ainda, do mundo antigo, do mundo medieval, do mundo moderno e do mundo científico. Então, sempre, depois vocês vão ver aquele vídeo lá, sempre, não sei se vocês já assistiram aquele vídeo da história da contabilidade ou não, alguma vez? Sempre a contabilidade é a única ciência que sempre existiu desde o mundo antigo. Quando vocês forem ver, ela existiu de que forma? Lá nos primórdios, nesse mundo antigo, ela já existia em função de que as pessoas produziam e elas tinham que anotar em algum lugar, era anotado nas pedras, era cravado nas pedras, eles esculpiam as pedras para dizer quantos quilos, quantas arrobas, quantos não sei o que, era produzido, era esculpido em pedras. Então, você imagina, lá na época antiga, depois veio a medieval, então o mundo foi crescendo, né? E eles foram começando a ver que foram começando a perder o controle dessa contabilidade, dessas questões, e aí foi que nós chegamos até o nosso mundo moderno, né? E aonde nós tivemos, né, no caso do Brasil, a linha temporal é traçada desde a descoberta até a Constituição de 1988, onde a nossa contabilidade teve o enfoque e deu uma parada. Então, desde sempre até 1998, então, e nós temos a nossa linha da contabilidade pública, que é de 64, né? Vocês estão lembrados que é a Lei 4.340 de 64. Então, numa contextualização histórica aqui, ó, desde o início da história, só um pouquinho que tem que liberar alguém, tá? Bem-vinda, Josiele. Estão vendo o meu vídeo? Sim, professora. Tá. Então, desde o início da história, o ser humano teve a necessidade de contar, né? Contar, que a gente diz, é contar o seu patrimônio. Nossa, a soma de animais, ó, SEMA aqui, ó, é soma de animais, bens móveis, etc., né? Tinha que contar, vinculado, assim, à sua origem com a contabilidade. Então, isso aqui está esse autor aqui é de 2019, é o livro que eu utilizo, então, se vocês querem depois pegar, também vão encontrar. Então, desde sempre existiu. Então, os primórdios dela, da humanidade, então, ela faz parte desde 4.500 anos antes de Cristo. Então, para vocês terem uma ideia, ela sempre existiu, então, que ela teve, e ela passou a ser mais exigida quando começou a haver as atividades comerciais. Então, né, se tem que ter atividade comercial, tem que ter a compra e tem que ter a venda, tem que ter haver o débito, tem que haver o crédito. Aí que surgiu a ideia do débito e o crédito, né? Tanto na contabilidade pública quanto na outra. Então, ela é bem antiga mesmo, tá? Então, não é recente. Então, aqui eu fiz um quadro evolutivo da contabilidade, né? Na contabilidade do mundo antigo, olha o período aqui, vai desde o início da civilização humana, vai até o ano de 1202, da era de cristã, o período medieval aqui, de 1202 até a 1494, olhe bem, quando foi o nosso Luca Paciolo, que é o pai da contabilidade. Então, aqui, ó, 1944. A contabilidade do mundo moderno, olha bem, né, de 1444 a 1840,
E aí ela teve né, teve toda a sua aplicação, teve, quando foi o aparecimento da obra, La Contabilità aplicada na administração, então ela teve a sua origem em países da Europa, e inclusive a Itália, incluindo, né, por isso que ela tem esse nome meio italiano, meio francês. Eles dizem que Luca Pacioli é italiano, mas outros dizem que não, que já por causa do nome, que é francês. Então tem uma briga lá entre eles, né? E a contabilidade do mundo científico, que começou em 1840 e é a que nós usamos até hoje, até nos nossos dias atuais. Então, isso aqui é uma contextualização, né, da nossa linha do tempo da contabilidade. Então, aqui na linha do tempo da contabilidade no Brasil, com os seus primeiros 30 anos, foi alvo de ataque dos piratas, dos corsários, se vocês lembram de histórias, né? Então, que o Brasil foi descoberto por português, aquela história toda, e que o nosso pau-brasil, que era a planta mais famosa que nós tínhamos, era o que eles roubavam, e foi ali que começou a criar, diz que a história dos roubos no Brasil já começou com o roubo do pau-brasil, né? Então, ela é uma história muito antiga. E não tinha como evitar isso. Imagina se hoje, com tudo que nós temos, não se consegue evitar, imagina se naquela época, como que eles iam evitar? Não tinha, né? Aí vinha esses corsários, esses piratas, eles roubavam e levavam embora tudo. E, claro, a coroa portuguesa, né, tinha que criar algumas coisas para inibir isso. Aí, né, que precisavam, como é que eu vou dizer, cobrar alguma coisa. Tudo bem, pode levar, mas eu vou cobrar alguma coisa. Então, foi ali que criaram a alfândega. A alfândega, né, deu o marco inicial do comércio. É livre, tudo bem, mas vocês vão pagar uma propina, uma taxa, uma propina, que seria como o governo, os reis, para a coroa portuguesa, eram os reis, os nobres, né? Que seriam como os nossos governos hoje. Eu vou pagar uma propina, então tudo bem. Tem todos aqueles procedimentos da alfândega, né? Que hoje ainda existe a alfândega até hoje, né? Para você passar de um país para outro, você tem todo aquele processo migratório, com toda a tecnologia do mundo, hoje se leva horas para fazer uma imigração. E naquela época, então, você imagina. Então, eles tinham vários controles, como é que era feito, eram instalados faróis para controlar os roubos, os piratas, e aí eles foram crescendo, e toda a costa brasileira tinha isso. Imagina, nós temos a costa brasileira muito grande, como é que aí eu vou instalar uma alfândega num ponto X lá da costa? Mas aí eles iam para outra, né? E não existia comunicação, não existia nada, foi muito difícil. Então, eles foram criando outras estruturas, foram criando alfândegas ao longo do Brasil, foram criando os portos, armazéns para fazer esses depósitos, né? E assim foi indo, e era livre. Daí, o comércio é livre, pode levar o quanto você quiser, mas você vai pagar propinas aqui, né? Pagava tributos para a Fazenda Real, que no caso hoje é o governo, então se pagava isso sim. Somente em 1549 foi criados os armazéns fandegários, comandado pelo contador-geral das terras do Brasil. Então, esse contador-geral era o contador, como nós mesmos hoje temos. Era a única pessoa de confiança dos reis, da coroa portuguesa, dos reis, que tinha o poder de receber o dinheiro. Era a pessoa que eles confiavam. Então, imagina, tinha que contabilizar tudo e ficava com o dinheiro. E era uma pessoa que andava sempre, como é que hoje a gente fala, sempre com proteção, né, com seguranças daquela época, claro, porque era a pessoa que tinha dinheiro. E aí que surgiu o embrião da contabilidade pública no Brasil. Foi nessa época que surgiu, ó. Então, porque a coroa portuguesa eram os reis, os nobres, né? E foi nessa época que surgiu a contabilidade pública no Brasil, por causa dos impostos da alfândega,
de sair de um país para o outro. E o comércio livre. Então, muitos ainda acham que o comércio livre no Brasil se deu lá em 1980, agora, quando o Collor foi eleito, que a gente diz assim, ele abriu as fronteiras, o comércio, antes era proibido. Sempre existiu desde dos primórdios, né? O livre comércio, só tem que pagar, tudo bem. Agora, oi. Boa noite, é o Pedro. Oi, Pedro. Só complementando aí a questão do Collor, eu acho que seria relacionado mais à indústria, né? Oi? Tu está falando das indústrias? Isso, o Fernando Collor, no caso, na década de 80 e 90, né? A indústria automobilística, principalmente, né? Exatamente. Mas concordo contigo, mas aí a população diz que ele foi o grande responsável, né? Hoje a gente ouve. Ele foi o grande responsável por abrir as fronteiras, por entrar produtos do mundo todo para cá. Não, as coisas já vinham. Bem lembrado, Pedro. Até em 1930, se eu não me engano, teve a crise do café no Brasil, né? Sim. Que o café nosso era produzido para exportação. E daí, como teve uma alta safra no Brasil, o preço do café caiu muito, né? E o governo teve que intervir e fazer a queima do café para poder segurar os preços, né? Então, ele perdeu muito produtor de café naquela época. Aí deixaram, né? E teve umas coisas assim, vamos lá, muito boa a tua intervenção, Pedro, parabéns. E vamos parar um pouquinho aqui, vamos só... e daí, foi bom, eu tinha esquecido dessa parte da queima do café. Então, vocês vejam que, na época, olha a estratégia deles, né? Tinha muito café, vamos queimar para ganhar o preço. O que vocês acham? Daí, tinha muito café, depois faltou. Né? Queimou os cafezais, essas coisas, né? Começou a ter falta de produto depois, não foi? Me ajuda aí, Pedro, vamos lá. Sim, foi por aí. Fala um pouquinho sobre isso, então, Pedro. Que eu vi que tu conhece. Eu considero que, na época, pela função de tecnologia, talvez fosse a maneira mais fácil, no caso, de ser feito, né? E eu ia procurar maiores mercados, né? Não só aqueles que já tinham, né? Pelo excesso de produção. Mas foi a maneira que o governo achou no momento, prejudicou muito o produtor, né? Sim, exatamente. Mas é bem um controle econômico, né, Pedro? Vamos pensar, né, professor, se caso o governo não tivesse feito a queima, ia ter muito produto e, basicamente, o produtor ia ter quase mais prejuízo para fazer transporte, enfim, toda a cadeia de produção do que propriamente de fazer a venda, né? Então, nesse caso, para a economia, é melhor se desfazer do produto do que você comercializar, né? Talvez, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês pensarem. Será que ele não pode ter pensado na época, eu vou fazer uma pergunta, que era melhor vender menos para os produtores, vender menos produto e com o preço bem alto, do que vender bastante e o preço baixo? Aí, se eles fizessem esse processo também, o Brasil ganharia mais, porque tem mais impostos. Acredito que sim, professora. É bem nesse sentido mesmo, né? Até porque é a lei da oferta e demanda, né? Quanto mais itens você tem, quanto mais itens você consegue ofertar, o preço acaba diminuindo. Quanto mais demanda você tem, o preço tende a aumentar, né? Então, é bem nesse sentido mesmo. Então, são coisas que a gente vê, né? Que hoje a gente fica sabendo mais fácil, né? Mas naquela época ali do café, foi bem complicado, né? Do preço do café. Só que aí, claro, sempre vai ter alguém que perde, né? Alguns produtores perderam. Era isso que eu ia mencionar agora, professora, porque assim,
Tá certo que lá talvez eles não tinham condições de transporte e até mesmo de armazenamento, porque olhando, colocando no campo de hoje, seria bem interessante eles investirem em armazenamento, porque você não, foi algo que você plantou, você teve todo o trabalho de comprar semente, de preparar solo, de plantar, aí para tu simplesmente ir lá e queimar, ainda vai ter o trabalho de queimar. E naquela época, talvez, eles não tivessem como investir no armazenamento adequado, mas, ao meu ver, assim, é bem precipitado tomar esse tipo de decisão. Sim, só uma intervenção. Eu me referi ali à queima, mas é do grão do café. Não seria aos pés do café. O grão já era colhido. Sim, Então, pois é, ele teve todo esse processo. Tá, mas e aí a questão, esse grão de café estava armazenado aonde? Os produtores já tinham vendido para o governo tinha... Por que estava em poder? É como se fosse uma cooperativa, né? Você depositou lá, mas era seu. Ele estava nesse intermédio entre o produtor e o governo, né? Para venda externa, né? Exportação. Uhum. Então, para não quebrar os dois lados, no caso, né? Mas assim, o produtor foi o que mais perdeu, não foi? Correto, porque não tinha recebido ainda, né? Ele não tinha recebido. Ele não tinha recebido e com certeza nunca recebeu também, né? Sim, por isso que eu achei bem precipitado, porque, tipo, o produtor, quem produziu lá, ele teve os gastos com preparação de terra, com um grão, e é a mesma coisa que você ir lá com uma produção, roupa, deu algum problema. Hoje, várias empresas que produzem roupa, até um exemplo bem específico, a Riachuelo, ela faz a doação das roupas que vêm com algum defeito, porque eles acabam convertendo esse valor para alguma outra ação social. E você ter o produto pronto e ir lá e queimar, além, é um prejuízo gigante, é bem melhor você achar um outro cliente mais barato e recuperar parte do dinheiro do que queimar. Sim, é interessante. Eu gostei da intervenção de vocês. Estou gostando disso. É isso que eu gosto. Achei muito legal mesmo. Mas assim, eu também volto de novo aqui. Isso dá como a gente diz, dá uma discussão muito boa, porque hoje eu pergunto para vocês, quando eu falo em governo, gente, quando eu falo em governo, assim, é na esfera federal, estadual, municipal. Eles estão preocupados efetivamente com a população? Eu diria que, em termos, eu diria que eles estão mais preocupados em manter a máquina pública. Eu acho que essa preocupação de todo gestor, né? Manter a máquina pública ativa e fazer algumas ações daí sim de governo que dê uma boa impressão para o mandato, né? Para a gestão. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Os demais ali, o que acham? Professor, em termos também, porque assim, era uma coisa que meu pai falava. Tem pessoas que podem trazer lucro, então é interessante. A partir do momento em que a parte lucro se perde o valor também. E olhando da parte governamental mesmo. Meu pai sempre falava, porque meu pai era servidor público, ele sempre falava, eu tenho muito valor enquanto eu posso trabalhar. A partir do momento que eu não puder mais trabalhar, simplesmente eu vou ser esquecido e vou estar ali na caixinha. Então, a preocupação é, enquanto meu pai estava lá trabalhando, que tinha condições, se ele chegasse a ficar doente, eu tenho certeza que ia sempre alguém ligar, ia oferecer medicamento, médico mesmo, sempre tinha bastante auxílios. A partir do momento em que ele realmente se aposentou e ele teve que sair, ficou doente em casa, nunca mais houve essa preocupação. Então, não é, vem isso também da parte governamental. Tem essa preocupação, porém não é lucro para
parte política, politicamente falando, não é lucro manter uma pessoa assim. Entende? Então, em partes. Mas também... Fala? Ô, professor, voltando ali no Fernando Collor, eu tenho uma cisma com ele. Quando ele falou que nossos carros eram carroças, né? Ele incentivou a indústria internacional vir produzir no Brasil, né? Sim. E com isso, ela matou uma grande indústria brasileira, que era a Gurgel Motores, que ela já tinha tecnologia de carro elétrico em 1987, e agora é o auge dos carros elétricos, né? Sendo que a gente já tinha 30 anos atrás essa tecnologia. Então, incentivou um mercado externo e o nosso saiu perdendo, né? Então, eu vejo que não pensa muito o governo, assim, na gente mesmo, na população, né? Muito bem as colocações de vocês. Mas daí também eu pergunto para vocês. Lembram que na primeira aula, lá no começo, a gente falou assim, que os governos, voltando, quando eu falo em governos, são todos os que estão no poder, tá? Indiferente de partido político, a gente não está falando de partido. Eles têm um problema que é a gestão financeira, né? Que eles têm que gerir o negócio, gerir o dinheiro que é da população, e que eles também têm que gerir a campanha deles, não é? Não tem? Assim, lembra? Eles têm têm um orçamento que eles têm que gerir de forma adequada, porque eles podem ser penalizados, né? Até 5 anos depois que eles saírem de um cargo de gestão que eles tinham, eles podem ser penalizados por atos que eles tomaram, né? Decisões que eles tomaram, medidas, eles podem ser punidos. Será que não seria isso? Professor, posso só fazer uma ressalva, uma contribuição? Na verdade, no direito administrativo, enfim, quando a gente fala de gestão pública, o mandatário do poder, ele responde de forma quase vitalícia pelo período que ele esteve à frente do governo. Então, vamos pegar um exemplo, acaba não tendo uma decadência em 5 anos. Ele pode responder daqui 15, 20 anos por ato praticado durante a sua gestão. É? Exatamente. Muito boa a sua colaboração. Parabéns. Então, acaba sendo mais de 5 anos. Pode ter feito, ter sido, vamos pegar um exemplo, prefeito de uma cidade há 15, 20 anos atrás, pode responder penal e civilmente por isso, né? Tem lógica, porque eu posso ter tomado uma decisão que ela vai afetar daqui a um tempo. Tem lógica. Tem. Olha, vocês estão de parabéns hoje, ó. Fiquei bem feliz com vocês hoje. Estão contribuindo muito bem, estou gostando. Parabéns. Tem que dar parabéns para a turma. Estou bem feliz com vocês hoje. Nossa, foi um progresso. Mais algum comentário? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, lembrando que nós falamos também numa de nossas aulas, eu não vou me lembrar em qual delas. Nossa, tem mais um erro aqui de empréstimos. Que as normas de contabilidade, elas são internacionais, né? Quando eu falei isso, para alguns que não são que não têm um convívio e não tenham tido uma leitura, alguma coisa, não tenham um contato com a contabilidade pública, quando a gente fala que a contabilidade pública está atrelada às normas internacionais de contabilidade, as pessoas vão dizer, mas o que tem a ver o meu município com o outro país, com outro, né? O que tem a ver normas internacionais de contabilidade? Então, aqui, vocês vão ver que, sim, que sempre teve, né? E o porquê que elas estão. Aí eu me lembro que eu expliquei. Por que tem? Porque eu posso ter
Vocês sabem que os órgãos, as empresas públicas, elas podem ter participação numa empresa privada, e uma empresa privada pode ter participação numa empresa pública. Então, tudo bem. E não necessariamente uma empresa privada possa só fazer negócios com uma empresa pública dentro do Brasil, pode ter lá fora. Então, por isso que as normas internacionais, elas têm que ser seguidas, né? Então, aqui, ó, o desmonte ocorreu, aqui, ó, o desmonte da contabilidade pública ocorreu em meados de 1800, tá? Então, quando, assim, ó, deixamos tudo de lado, não vamos mais seguir, não tem necessidade, o meu município vai fazer a contabilidade que ele achar melhor, o meu estado vai fazer, o meu país vai fazer e pronto. Não quero mais saber, não quero mais, o Brasil se tornou independente, não quero mais nada, cada um, como a gente diz, eu vou fazer a minha contabilidade e pronto, não quero nada. Aí, pois é, aí teve os reflexos negativos evidenciados, é como o Cleiton falou primeiro, na administração pública você pode responder pela vida toda, né? Aqui está o que você falou, e te agradeci naquela hora, e aqui também vamos ver agora, né? Os reflexos negativos evidenciados, ó, em 1800 tomaram algumas negativas, eu vou fazer do jeito que eu quero, não quero mais. Evidenciados em 1914, veja quanto tempo depois, o Brasil teve seu pedido de empréstimos negado pelo governo britânico. Por que será que ele teve esses empréstimos negados? Falta de escrita pública confiável. Tá aí, ó. Vocês não têm, né? Vocês não têm nada. Então, a Inglaterra alegava que não existia escrita pública confiável, onde que se sustentasse as garantias oferecidas. Então, tudo bem, Brasil, faça o que você quiser, cada município vai fazer sua contabilidade, cada órgão público vai fazer sua contabilidade, cada estado eu vou fazer. Agora você quer pedir um empréstimo lá, o governo britânico, Então, eu tenho essas garantias, e cadê a confiabilidade da escrita? Então, vocês vejam como nós, contadores, a contabilidade é importante em tudo, nas empresas, em tudo que a gente possa fazer, né? Aqui, inclusive, e aí vocês estão vendo o porquê que a contabilidade pública, ela é muito importante, e por que tem as normas, aqui, meu Deus, só um pouquinho aqui, deixa eu corrigir para você, senão não vai dar, pois o vídeo vai ficar ruim, tá? Só um pouquinho. Ok. Salvar. Então, na hora que eles foram buscar um dinheirinho lá, não tem, a contabilidade é confiável. E lembro lá do que eu falei do contador, que era a pessoa do rei, era o que andava com o dinheiro, andava com tudo guardado, andava com seus guarda-costas, porque era a pessoa que tinha o poder de ficar com o dinheiro, e a contabilidade também. Então, ela tem um reflexo, e ele é confiável, né? Porque ele te dá garantias oferecidas, tá? Algum comentário? E aqui eu vou deixar, porque daí que já ia só para a nossa outra aula, tá? Noções de orçamento público, a gente já vai começar a entrar no orçamento público, mas a aula foi muito boa, eu gostei da aula de vocês de hoje, já está quase na hora. Eu não vou entrar nessas noções dos princípios, né, dos orçamentos, porque senão a gente vai misturar. Eu prefiro ainda que a gente faça alguns comentários aqui dessa disciplina, dessa parte, antes da gente entrar na parte de orçamento, que daí semana que vem, na outra semana a gente vai para o orçamento, porque semana que vem nós vamos também falar sobre os artigos, tá? Então, sim, vocês estão de parabéns
Gostei muito da forma como vocês se portaram, discutiram os temas, contribuíram, foi fantástico, fiquei bem, bem feliz com vocês. E vamos fazer o fechamento da aula de hoje, vamos lá, cada um dá o seu... Eu tinha um vídeo para nós assistir, vamos assistir na próxima aula daí, tá? Que não vai dar, hoje não vai dar. O que vocês acharam? Foram embora todos? Uma estrelinha? Ah, não, vamos lá. Falem, liguem o microfone ali e dão um fechamento da aula. Foram embora todos. Infelizmente. Professor, então, só dar um retorno, um feedback, eu acho que foi bem bacana. O mais legal é que a gente pôde tratar um pouquinho da história também, né? Muitas vezes a gente só se preocupa com a posição atual, o que precisa fazer e basicamente vai no automático, né? Ouvir um pouquinho da história, já dizia, né? A gente precisa conhecer a história para entender o futuro, né? Então, basicamente, seria isso. Bem bacana a aula mesmo. Vamos lá, eu quero ouvir um pouquinho. Oi. Ai, que joia! Fala. Mas não conseguindo participar na aula inteira, as partes que eu peguei são uma troca de conhecimentos. Eu acho bem interessante quando a gente consegue colocar isso na aula mesmo. Acaba deixando mais interessante a matéria em si. A gente, um conversando com o outro, além de trocar as informações, a gente consegue agir melhor, fica bem interessante a aula, eu gostei bastante. Mas é que isso que eu peço para vocês, eu preciso que vocês colaborem, né? Então, eu amei a forma como vocês se comportaram hoje, amei mesmo, estou bem feliz. Olha, vocês ganharam estrelinha. Eu fiquei bem feliz, porque é isso que tem que ser a aula, esse debate, essa coisa, você contribui com uma fala, o outro com outra, e a gente vai juntando um conhecimento, muito bom. E expande também, ele abre novos caminhos, porque assim, por exemplo, eu tenho um pensamento, o Pedro tem outro, o Cleiton tem outro. Sim. E a troca de conhecimento, ela abre novos caminhos, então novas possibilidades, e até uma forma diferente de pensar, né? Exatamente. É isso, essa é a ideia, isso é o ápice da aula, tá? Então hoje vocês, nossa, eu estou bem feliz. Bem feliz. Obrigada, professora. Só falta todos darem sua palavrinha, nem que seja só 2 palavras, não escrita, falada. Duas palavras, professor? Fala, Pedro. Não, eu gostei da aula, professor. Eu ia fazer uma sacanagem, eu ia dizer boa noite. 2 palavras. Não, foi bem legal, professor, eu gostei. Bem interativo. Eu gostei da colaboração de vocês também, fantástico. Eu também, Larissa. Professor, eu gostei. Igor. Larissa e o Igor. Eu confesso para a senhora que umas semanas atrás eu estava meio cheio de serviço, não conseguia acompanhar muito bem as aulas. Mas agora, a partir de agora, eu vou conseguir estar mais acompanhando melhor, até mesmo por causa do trabalho que a gente tem que apresentar, então, mas é isso. Mas é isso que eu quero, porque ela é muita teoria, então é muito ruim para mim ficar lendo aqui para vocês, sabe? Então eu tenho que haver essa troca com vocês, esse compartilhamento do conhecimento, tá? Muito bom. Larissa, agora. Estava bem boa a aula, professora. Que bom, que bom. Ótimo. Falta a Julie e a Elisângela. Foi ótima aula, professora. Adorei. Que bom. Isso que vocês nem viram o vídeo. Então, deixa para nós ver na outra semana que a gente vai comentar. Julie? A Julie está tomando cafezinho, garanto. Estava ótima. Julie, liga o microfone, vamos lá. Julie.
Tá, então a Julie já teve um progresso, ela mostrou a carinha hoje, tá? Vou te dispensar, mas semana que vem não, tá, Julie? Então, eu tenho para dizer para vocês, boa noite, a aula foi ótima, também gostei da aula. Até semana que vem. Não esqueçam de ver o material, por favor. Não vão deixar de vir na aula, porque aquilo. Eu preciso que vocês estejam na aula para poder ajudar vocês a fazer esse artigo. Eu quero publicar todos os artigos de vocês. É uma meta, esse semestre, publicar todos os artigos de vocês. Posso contar com vocês? Pode? A Larissa disse que sim, a Elisângela e o Cleito, só 3, os outros não disseram nada. A Julie também, o Igor, muito bem. Então, eu quero publicar todos, a Josiele também, quero publicar todos os artigos de vocês este ano, tá? O Pedro também, então vamos lá. Então, na semana que vem, a gente vai ter uma aula ótima e nós vamos fazer bons artigos, tá bom? Ok? Então, boa semana para vocês, um beijo no coração de todos, até semana que vem. Qualquer coisa, passem um e-mail, me perguntem, que semana que daí eu vou responder.